Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo encontro que estamos realizando, o nosso estudo de grupo, sem, sem medo, né? Sem medo, com vontade, muita vontade de ser feliz, do nosso estudo de grupo Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri. Lembrando, pessoal, que esse momento é um momento para você. É aquele momento que você tem um intervalo de almoço, é um intervalo do dia a dia, em que você tem aquele minutinho que gostaria de dedicar, de conhecer mais como lidar com as suas finanças, como lidar com o seu dinheiro. Aqui eu estou trazendo uma amostra de um livro bem didático, né? O link dele está na descrição aqui desse grupo, você pode se apropriar. O valor dele é um valor bem acessível, caso você queira estender um pouco mais esse estudo, ampliar um pouco mais esse estudo, e aí ou individualizar esse estudo, né, para melhorar, para fazer seu plano, para fazer seu planejamento. Você mesmo pode dar uma lida e se apropriar, é um livro didaticamente muito gostoso, né, e acessível na compreensão, tá bom? A gente vai iniciar agora o nosso estudo, né? A gente ficou a semana passada, já tem aqui um spoiler, né? Já daqui a pouco eu compartilho a tela aí com vocês. Já tem aqui um spoiler do que vem por aí, né? Deixa eu só ir um pouquinho mais adiante aqui. Agora, pronto. E aí a gente vai dar continuidade. Eu vou compartilhar a tela, tá certo? E a gente vai seguindo. Vamos ver se hoje consegue, né? Eu observei que houve um direcionamento diferenciado no primeiro encontro e a gente hoje vai seguir aqui com esse formato. Tá? Estou aí compartilhando a tela, vou ampliá-la para que a gente possa realizar o nosso momento. Vejam, a semana passada nós terminamos esse trabalho exatamente nesse ponto, tá? Eu estou de olho ali na nossa hora também, que eu sei que o seu tempo é precioso. Então, a gente vai dar prosseguimento a partir daqui, tá certo? Na parte 2, planejamento financeiro. Do livro Dinheiro Sem Medo, né? Eu retomei aí a capa, Dinheiro Sem Medo, do Eduardo Amuri. E a gente tem nessa parte 2, o seguinte, eu separei exatamente 6 tópicos para a gente desdobrar, tá certo? E aqui nessa tela a gente tem um tópico. Deixa eu só subir aqui um pouquinho aqui a minha tela, que coloca o seguinte, parte 2. Deixa eu ver se eu consigo fazer para cá. E aqui, pronto. Parte 2. É a identificação da raiz da necessidade do planejamento. Essa parte do livro, ele vai trazer para a gente o que realmente nós estamos querendo. É assim, a raiz, certo? Então, você pensa o seguinte, eu tenho a necessidade de um planejamento financeiro porque eu tô no vermelho. E aí, você vai precisar entrar na seguinte pergunta: por que eu estou no vermelho? Eu estou no vermelho porque eu estou gastando acima do que ganho. Por que eu estou gastando acima do que ganho? Porque tem muitas coisas que me deslumbram, muitas coisas que eu preciso. Por que eu vejo que tem muitas coisas que eu preciso? O que é que realmente eu preciso? E aí, quando você faz essa leitura, você vai cair exatamente na raiz desse planejamento, na razão de ser nesse planejamento. Que talvez, na verdade, você não queira cortar despesas. Talvez, na verdade, você queira usufruir melhor do que você gasta. E aí a raiz é essa do seu planejamento. Você usufruir dos benefícios desse gasto, né? E aí ele coloca já as ações necessárias para você fazer esse trabalho, fazer esse planejamento. Então, você tem que tirar ele da cabeça, colocar em um papel, colocar em um aplicativo, como ficar mais fácil para você. Porque hoje em dia os recursos são imensos. Se você quiser colocar num quadro, se você quiser pregar na parede, você é quem vai dar esse tom, tá certo?
Você fez, você analisa para ver por onde você vai começar, de que forma você vai começar, e aí você segue. Não coloque muita coisa. E se colocar, foque na que é mais fácil, por onde é mais fácil você começar, certo? Talvez, quando você bota esse fazer, dentro desse fazer, tenha verificar a necessidade de ter algo. E o analisar seja exatamente você ir ver se você analisar essa necessidade. E aí você vai ver nos seus pertences, na sua vida diária, se aquilo vai agregar valor a você. Vai ser legal para você, tá certo? Refina, refinar é você exatamente dar um tom mais sutil àquela escolha, àquele planejamento. Refine ele, melhore ele, sabe? Bote ele mais agudo. E lembre sempre que tudo que tiver de sobra, né, já é um esforço mínimo. E considere que tudo é resultado, tá, gente? Às vezes, a gente tende a achar que resultado é só quando tem retorno financeiro. Tem calma. Nem todo retorno financeiro é resultado, mas todas as informações, todos os dados que você vai ter ao longo desse planejamento é resultado. Se depois ele vai se transformar em dinheiro, em ganho, aí você vai ver. Porque resultado tem muito mais a ver com ganho do que com dinheiro. Dinheiro sempre é consequência, tá? E fazer de novo, né? Fazer novamente, que é como se fosse uma retroavaliação, né? E você vai retroalimentar esse seu planejamento. Vamos lá, dando mais um pouquinho. O ponto 3, ferramentas importantes. Veja, você vai precisar de ferramentas importantes para esse seu planejamento. A primeira ferramenta é um mapeamento, a fotografia dos seus gastos. Tudo que você gasta hoje. Tudo que você gastou, pensou em gastar, eu ainda acrescentaria. Ele não acrescenta, mas eu acrescentaria. Porque exatamente nesse momento você está pensando em gastar com alguma coisa. Então, não é o que você gastou, é o que você ainda pensa em gastar. E o que se pensa em gastar também é bem interessante. Porque aí você já pode dar um limite, já pode dar aquela parada. Entendem? E aí fica melhor para você. E a projeção de futuro, né? Então, você muitas vezes, quando você vai ter, por exemplo, nesse gasto que você pensar em ter, você pode fazer uma projeção de futuro para ele, para ver se ele vai se encaixar no que você já gastou, tá? Então, quando o livro ele vem trazendo essa performance, essa nuance, é dentro dessa perspectiva, tá certo? É dentro desse olhar, tá? Vamos lá. Os gastos. Nesse mapa, ou fotografia dos gastos, você vai identificar seus gastos. Depois que você faz o trabalho todo de elencar, você vai identificar o que são, como vocês estão vendo aí, o que são gastos fixos, variáveis, sazonais e imprevistos. Eu gostei muito dos imprevistos. Os imprevistos, gente, é o que vai fazer com que você se prepare melhor para os imprevistos mesmo da vida, né? A gente está passando, quer seja uma pandemia, quer seja um dia de chuva, quer seja um desabamento, quer seja o que quer que impeça, quer seja um toque de recolher, tá? Quer seja guerra, o que quer que seja, com certeza, na sua vida, na minha vida, vai ser um imprevisto. É tudo aquilo, imprevisto é tudo aquilo que não estava planejado. Eu frisei um pouco mais ele, porque Eduardo, ele concorda, ele aponta uma situação, e eu concordo com ele, que é sempre bom que a gente depois possa, inclusive, colocar os imprevistos dentro dos gastos fixos, sabe? Porque aí a gente começa a ter um controle melhor desse financeiro da gente. Eu explico já a vocês. Bom, como vocês estão vendo, os gastos fixos aí, eles têm relação direta com os compromissos. É aquele compromisso que não pode faltar. É aquele compromisso que tem a ver com a sua sobrevivência direta. Direta. É aquele que vai te dar a acolhida. Tá certo? Então,
O que é que você considera como isso? O seu aluguel? O que é que você considera? Você considera o pagamento de uma parcela de um apartamento, de uma casa, tá? Então, isso é o seu compromisso, é aquilo que vai te dar um conforto direto e permanente por mais tempo, certo? Os variáveis. Eu não estou aqui elencando quais são, só elenquei esse exemplo do aluguel, por exemplo, ou da parcela, porque são coisas mais comuns do dia a dia da gente, tá certo? É o que vai te ajudar, ainda falando dos fixos, voltando um pouquinho para os fixos, é o que vai te ajudar ali naquele momento presente, tá? É aquilo, tipo assim, se de repente você não tiver mais nada e precisar estar naquele local, ou fazendo o que você faz hoje, o que é o teu compromisso, que você precisa arcar com ele, precisa pagar, tá? As variáveis são os oscilantes. São situações decorrentes, muitas vezes, dos compromissos. Por exemplo, se o teu compromisso é pagar um aluguel, e se dentro de onde você está, é você que é responsável por pagar alguma taxa, isso é um gasto variável. Sendo que essa taxa, por exemplo, é... Pronto, lembra muito sazonal também, mas vamos lá, vamos colocar aqui IPTU, ou, não sei se IPTU, como variáveis oscilantes. Pronto, vamos dizer uma reforma onde você está. Uma pequena reforma, uma troca de um vaso, uma troca de um chuveiro, tá? Uma capinação. Isso é um gasto variável. Ou seja, você não vai ter ele todos os meses, você não está contando. Ele não é um imprevisto, mas ele é uma necessidade para aquele momento, tá certo? Os sazonais, acho que ficou claro isso, né? Os sazonais, eles são por época, preste atenção, por época. Eu acho que vai se encaixar melhor o exemplo que eu tinha dado antes, né? Que é do IPTU, se você paga bombeiro, bombeiro, tá? São aqueles gastos que você tem naquela época, que naquela época é fácil. Então, por exemplo, se entra no teu fixo o compromisso de pagar teu carro, porque hoje ele te agrega valor na condução para o teu trabalho, ou até mesmo ele é o teu trabalho, certo? Então, consequentemente, você vai ter uma despesa sazonal chamada IPVA e uma despesa sazonal chamada seguro, caso você faça seguro para o seu carro também. Ou seja, eles são daquela época, por aquele período. Depois, eles deixam de existir também por um bom período, né? Dependendo da forma que você paga. E aí, o oscilante, por exemplo, deste exemplo, vai ser um pneu que você precisa trocar, tá? Um serviço como é que eu posso, de borracharia que você precisa fazer, certo? Uma manutenção, uma revisão que você precisa fazer, é mais para um oscilante. Uma revisão de surpresa, tá, gente? Uma revisão de surpresa. Já a revisão, que a gente sabe que todo veículo vai ter, ela está bem voltada para o sazonal, tá certo? E os imprevistos? Olha, Janaína, os imprevistos são aqueles sem precedente. Não tem. De repente ele está ali e surge, certo? Ele não seja ser um oscilante, como é o variável, ou um sazonal, como é por época. É algo sem precedente, que você jamais poderia pensar. Por exemplo, como será que as pessoas estão no seu país e, de repente, um fato ocorrido no país faz com que as pessoas precisem sair dele pela sobrevivência? Isso é um imprevisto. E aí, é quando o Eduardo coloca que seria importante que, quando esse planejamento... Lembra aquele refinamento do planejamento que a gente viu aqui, ó, no slide anterior? Refinar o planejamento? É isso. É quando o seu planejamento ele já está todo estruturado, inclusive ele pode ser até numa segunda fase. Se na primeira fase você não tiver condição de refinar. Você refinar um planejamento pode estar associado a você incluir um valor específico para os imprevistos dentro dos fixos, dentro dos valores fixos. Por quê?
Porque vai gerar aí um compromisso que você vai ter com um fato sem precedente que possa acontecer na sua vida, certo? E vamos gerar aí vários fatos. Uma cirurgia de emergência, né? Vamos gerar uma situação de guerra, quem sabe, um tsunami, um terremoto, algo que lhe impeça de exercer temporariamente, dependendo até permanentemente, alguma situação que você colha dali sua fonte de sobrevivência, sua fonte financeira para a sua sobrevivência, tá? E aí que é legal, quando nesses imprevistos, você pode exatamente ter a condição de, refinando o seu planejamento, incluí-lo nos custos fixos. Você não vai ter problema com isso. Um pouquinho mais adiante. 5. Para tudo isso que você está pensando em fazer, isso não é para ser doloroso. Não precisa ser doloroso, tá certo? Precisa ser tranquilo e consciente. Tá? Até que ponto você precisa, até que ponto você vai. Então, tem aí. Planejamento financeiro não é anotar gastos, é beneficiar nossa vida. Ou seja, não é para você entrar naquele corte radical. Não. O que é beneficiar? Bene é causar o bem, né? Viciar, eu não tenho clareza do que seja oficiar, né? Mas o bene é o causar o bem. É como se fosse um processo de bem, né? Ou seja, é aquela linha corrente e coerente do bem. Então, beneficiar é um pouco disso, tá? É você verificar os gastos que vão beneficiar a tua vida, talvez muito mais do que a tua falta, do que o teu ego, do que o teu status, certo? É um benefício. Se, por exemplo, você sabe que ao comprar um veículo, você pode comprar um veículo econômico, vai depender muito do teu objetivo. Se o motivo do veículo, presta bem atenção, se o motivo do veículo é deslocamento, por favor, compra um econômico, tá certo? Compra um econômico. E talvez até sem um alto nível de perigo. Então, você aí escolhe aí a forma de deslocamento para o teu trabalho em conformidade com a distância que ele tem da tua residência, tá? Ah, se você se o teu objetivo é status, é um objetivo frio, mas é um objetivo que é importante para você. No ambiente onde você está, apresentar determinado tipo de... Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, quem trabalha com concessionária não pode estar com o veículo... isso pode ser uma crença limitante minha? Pode ser uma crença limitante. Mas o que vai encher os olhos de quem vê alguém que é dono de uma concessionária, que tem um estabelecimento comercial, é vê-lo em um veículo rebuscado, melhorado, mais ampliado, porque aí é o status, tá certo? Você precisa ter clareza disso, se é o status, se é importante na sua relação com o outro, e que te agregue valor, e não por um motivo frívolo, não por um motivo frívolo, tá? É que se te agrega valor ter aquele veículo, ok, muito bem. Por exemplo, para quem trabalha com aplicativo, ter um veículo melhor, rebuscado, é um status que vai atrair os operadores do aplicativo e ele vai encaminhar para pessoas que têm um padrão de vida diferenciado, entende? Então, veja, beneficiar sua vida, tá? Então, não é para doer, isso não pode doer. Inclusive, o retorno que você vai ter com os resultados, primeiro que você vai ter ganhos, e, consequentemente, entre esses ganhos, o financeiro vai estar presente. Tá? Passos pequenos, constantes e duradouros. Tá certo? Não dá a loucura
da cabeça, da sua cabeça, de dizer, ah, não, está muito pouco isso. Aí aumenta de vez o passo, aí tropeça, cai, pronto, aí deixa, parou, não vou continuar mais não. Faça isso não. Quando você tiver tranquilidade no passo, no pequeno passo que você deu, vá para um outro mais largo, mais amplo, certo? Aí, Janaína, eu preciso de um acompanhamento para isso. Eu preciso ter alguém do meu lado me monitorando. Então, procura este profissional, procura essa pessoa para estar do teu lado. Procura essa pessoa com quem você possa trocar, com quem você possa conversar sobre a sua necessidade de gastar, certo? E ver se vai ser na área da psicologia, na área da psiquiatria, na área de um coaching, se vai, e veja qual vai ser o profissional que vai estar ao seu lado, né? Se vai ser um professor, se vai ser uma professora, se vai ser um consultor financeiro, veja, tá? Para ir devagar, para justamente você pegar esse embalo e mais adiante criar autonomia e seguir sozinho nos seus planejamentos futuros, tá certo? Junto desse segundo ponto, ou desse primeiro passo aí, tem ainda ó, um dia de cada vez. Gastos maiores que tragam qualidade ao seu dia podem acontecer, mas que não sejam desenfreados, tá certo? É o seu aniversário. Você já alimentava aquele desejo, aquele sonho de estar naquele restaurante, já alimentava aquela viagem, certo? Siga, seja feliz, encontre exatamente nessa oportunidade o momento de ver o benefício que aquilo vai ter para a sua vida, tá? O diferencial que aquele momento vai ter na sua vida. Inclusive, fica até mais assertivo e melhor você fazer o uso dele dentro dessa perspectiva, né? Aí você vai conseguir entender essa parte do que é beneficiar a nossa vida, tá bom? Quais foram os ganhos que você teve? Qual foi a sensação que você teve? Se vai ser legal você sentir essa sensação com outras atividades, né, de menor valor, de menor custo, e que outras atividades de menor valor, menor custo, você sente esse prazer, tá? Mudanças são reversíveis e reprogramáveis. Sempre podemos recomeçar. Não deu certo? Lembra que eu falei? Se aperreou, se ficou preocupado, se atrapalhou? Calma. Começa. Se não der para começar de onde está, começar, continuar de onde está, recomeça a ver todo o passo a passo, tá certo? E com isso, eu vou me despedindo de vocês com o item 6, né, sobre incorporar. Então, no próximo encontro, nós teremos aqui um trabalho sobre incorporar inteligência financeira em nossa vida. O programa anterior e a explicação do programa, a explicação dessa estrutura de estudo, está no nosso canal aqui no YouTube, tá? E aí se apropria para você compreender a dinâmica, as dúvidas pode deixar nas descrições ou mandar lá no direct, né, da outra rede social para que eu possa responder qualquer dúvida. Até o próximo encontro. Beijo para vocês, uma excelente vida, um excelente, como é que eu posso dizer? Um excelente planejamento financeiro.